Não haverá
Pai, nós apresentamos os nossos corações, as nossas vidas perante o Senhor, nosso Deus. Obrigado, Pai, pela sua graça sobre nós. Obrigado pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Obrigado pela rica oportunidade que temos de poder nos achegarmos ao Senhor. E Espírito Santo de Deus, nós queremos apresentar os nossos corações, as nossas vidas, tudo que temos e que somos rendidos aos teus pés, Senhor. Porque sabemos, Deus, que de nada de nós mesmos, nada podemos a não ser nos achegar, nos render e clamar por graça e misericórdia ao Senhor. Mas te damos glórias, louvores, rendemos ao Senhor adoração, porque reconhecemos que o Senhor é um Deus misericordioso e gracioso. Reconhecemos a sua graça, o seu cuidado, o seu amor e a vida do Senhor sobre nós. E Espírito Santo de Deus, nós queremos nos render ao Senhor neste tempo. E ao nos render ao Senhor, nós queremos clamar: Espírito Santo, venha sobre nós com a sua graça. Venha sobre nós com o seu poder. Recebe mesmo o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que fazemos ao Senhor. E muito mais do que isso, recebe mesmo as nossas vidas, rendidas e prostradas aos teus pés, não só aqui, mas em todos os momentos da nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, se vocês puderem abrir a palavra do Senhor comigo, texto segundo Crônicas, capítulo de número 7, nós vamos ler a partir do verso número 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, a partir do verso número 11. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu à noite e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Amém. Até aqui, meu irmão, nós ao nos achegarmos na casa do Senhor, nós nos achegamos mediante essa perspectiva de um Deus que em toda oportunidade, em todo momento, enquanto ainda é tempo, Ele nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Nós entendemos o contexto desse texto, um texto onde o povo ia ao templo para adorar, para entregar sacrifícios, mas nós sabemos que esse templo aqui não é mais onde Deus habita, mas o nosso Deus, Ele habita no meu e no seu coração. Mas a promessa do Senhor ainda continua de pé, dizendo que se nós, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a pecados, mesmo em meio a inconstâncias, se nós buscarmos ao nosso Deus, nós temos a oportunidade de sermos aconchegados pela sua graça, de sermos trazidos novamente para a sua presença, de sermos novamente revigorados, novamente restaurados pelo poder do nosso Deus. E eu quero te convidar a fazer isso, antes de nós louvarmos ao Senhor. Você ter um tempo de você mesmo, com as suas palavras, do seu jeito, apresentar o seu coração perante ao Senhor. Apresentar a sua vida, as suas necessidades, as suas dificuldades. Talvez esse seja um momento oportuno para que você possa também declarar ao Senhor suas crises, suas dores. Talvez os seus momentos onde você tem questionado, e talvez também os momentos e as dificuldades que você tem tido em relação a pecados que você ainda não conseguiu abandonar. Talvez essa seja uma das muitas oportunidades que nós temos de
nos apresentar perante o Senhor. E eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Então, renda o seu coração ao Senhor antes de nós louvarmos ao nosso Deus. Eu quero te convidar a se render ao Senhor neste tempo. Nós apresentamos as nossas dificuldades, os nossos anseios, nossos pecados, as nossas crises que cometemos perante o Senhor como igreja do Senhor, Pai. Na nossa particularidade, nas nossas dificuldades pessoais, eu quero nesse momento clamar por cada um dos meus irmãos e irmãs. E meu clamor, Deus, é para que em nome do Senhor Jesus, Teu Espírito Santo possa nos lavar, possa nos regenerar, possa dia a dia nos ajudar, Pai. E sabemos, Deus, que na nova aliança nós temos um véu rasgado, onde dia a dia nós podemos nos achegar ao Senhor, dia a dia nós podemos viver uma vida que glorifique ao Senhor, mas nós muitas vezes reconhecemos em nós mesmos que ainda assim nós somos gerados ou vivemos por escolhas erradas, ou acabamos por pecar, ou acabamos por tomar decisões que não agradam ao Senhor. Venham pecados por fazer algo, sejam pecados por omissão, ou seja pecado por deixar de fazer algo que a Sua palavra nos ordena que nós precisamos fazer. Nós queremos nos render neste tempo mais uma vez perante os Teus pés, Pai. Queremos mesmo declarar: lava as nossas vidas, purifica os nossos corações, que nós queremos Te adorar, Te render louvores sem culpa, sem mágoa, sem marca. Nós queremos mesmo em todo o tempo viver a plenitude do Senhor, viver a graça do Senhor sobre nós, Deus. Por isso nos ajuda, Pai. Nos ajuda também a vencermos os nossos pecados, nos ajuda a vencermos as nossas dificuldades, a vencer os nossos ambientes onde tem nos prendido. Nos ajuda mesmo, Senhor, e nos leve mesmo para dia a dia sermos marcados pela Sua presença, a dia sermos marcados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, crendo no Teu poder e no Teu Espírito Santo sobre nós. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus, porque podemos sentir a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se faz presente na minha vida, na vida do meu irmão. Obrigado, Jesus, porque a Tua palavra nos garante, Pai, a Tua presença segura aqui no nosso meio, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque podemos ser igreja dessa forma, estar aqui unidos, Senhor, para adorar o Teu nome. Obrigado, Jesus, aqueles que estão na internet ouvindo o culto que nós fazemos aqui a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que ouvirão isso durante a semana, serão edificadas, Pai. Mas obrigado mesmo, Senhor, porque o Senhor nos faz continuar, o Senhor nos faz permanecer. O Senhor nos dá, Senhor, a certeza do perdão dos nossos pecados, Senhor, na confissão do Teu sangue. Por isso, Senhor, nós nos levantamos, Senhor, para Te adorar nesse momento, certos, Pai, do Teu perdão, certos, Senhor, da Tua presença no nosso local, certo, Senhor, da Tua presença no nosso coração. Por isso, querido, você que pode ficar de pé no seu lugar. Vamos adorar o nosso Senhor. Ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Eu desafio para você dar
Dá uma boa olhada aí pro seu irmão aí, ó. 1, 2, 3. Deus está no nosso meio, amém? Jesus está no nosso meio, amém? Amém. Eu desafio você a sair do teu lugar e dar um abraço no teu irmão. Abraça quem está atrás, abraça quem está na frente. Fala obrigado porque você veio aqui nesse lugar, para nós juntos adorarmos o nosso Deus, para juntos como igreja expressarmos o amor de Deus. Obrigado porque nós estamos aqui para mostrar que sozinho nós não somos nada. Obrigado, Jesus, porque não existe uma igreja de eus, mas sim na comunhão do teu povo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar fazer teu nome grande e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Um véu que separava já não separa mais. Luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. só para te adorar, aleluia. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos
Tua graça nunca falha, todos os dias. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare bem forte, querido. És fiel em todo tempo, em todo tempo. Tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz Que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. sei que és meu Pai, Pai, que amigo é, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel. és fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Vamos declarar novamente tua doce voz. Tua doce voz Que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, e que amigo é. eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, cantarei Da bondade de Deus. tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Vamos declarar do início, queridos, juntos. Junto ao poço estava eu. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o
Espírito, querido, você que trouxe seu dízimo, tua oferta, pode vir depositar aqui à frente. Venha, querido, com alegria, com sabedoria, entendendo que a obra de Deus se faz através desse ato, dessa atitude. Venha, deposite, continue em adoração. Aleluia. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Declare de novo, queridos, os meus momentos e dias meus, os meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu.
Deus, nós nos rendemos à soberania de quem o Senhor é. Nós nos rendemos à sua grandeza, ó Pai, Filho, Espírito Santo. Deus que é trino e único, que está sobre nós e que faz de nós suas habitações. Nós nos prostramos ao Senhor, Pai. Nós nos rendemos a Ti porque reconhecemos que não existe vida longe de Ti, Pai. Que reconhecemos que não temos motivo para viver, não temos sustento, não temos nada que nos faça existir de verdade, que seja longe da Tua presença, Pai. Por isso, como igreja, nós queremos reafirmar que somos Teus, Deus. Nos rendemos ao Teu querer, Jesus, e constantemente queremos entregar, prostrar, render as nossas vidas perante o Senhor, Deus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, toma os nossos corações das Tuas mãos, a nossa casa, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades, tudo que temos nós nos rendemos e entregamos nas Tuas mãos, Pai. Clamamos mesmo, Espírito Santo de Deus, continue a ministrar sobre nós, por meio da Tua palavra, Pai, e que continuamente possamos ser ministrados pelo Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor que nós clamamos como Teu povo, Senhor. Amém, Jesus, e amém. Você pode aplaudir a esse Deus. Amém, meu irmão, você pode se assentar. Quero te convidar nesse momento, que você possa estender as suas mãos. Eu quero convidar as nossas crianças aqui à frente. Quero te convidar a estender as suas mãos, nesse momento, para a vida de cada uma delas. Eu quero te convidar a abençoá-los neste tempo. Pai, obrigado, Deus, pela vida de cada uma das nossas crianças, Pai. Obrigado, Deus, por cada um dos pais, dos avós, daqueles que os trouxeram para cá. Obrigado porque eles têm confiado essas crianças aos professores, a essa igreja. Nós queremos mesmo clamar, Senhor, que em todo tempo Teu Espírito Santo possa ministrar sobre elas, assim como seremos aqui, que elas também possam ser ministrados com a Sua palavra, possam crescer e desenvolver para glorificar ao Teu nome, Pai. Por isso nós as abençoamos e declaramos das Tuas bênçãos sobre elas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Nós que ficamos aqui, meu irmão, quero te convidar nesse momento para que você abra comigo no texto, no Salmo de número 56. Deus, eu quero conversar com os irmãos nesse tempo, ministrar a vida de cada um de nós, na minha própria vida também, na dos irmãos, sobre como nós podemos viver votos, ou como nós podemos nos comprometer em alguns princípios com o Senhor, para sermos transformados, para viver a nossa vida diária, um transformado Senhor. E quando eu falo voto, eu não estou querendo falar sobre o voto como nós conhecemos em algumas igrejas. Então, algumas igrejas aí fora, normalmente, quando a gente vê a palavra voto, a gente olha normalmente aquele negócio que depois a gente tem que pagar lá a penitência, ou que a gente tem que depois fazer alguma coisa que nos tire para algum ambiente, ou algo até que, se nós fizermos de forma mirabolante, Deus está obrigado a cumprir alguma coisa em relação a nós. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre uma vida cotidiana. Eu quero falar exatamente sobre isso, sobre como nós nos comprometemos cotidianamente com o Senhor, para a glória dEle, para que a vida do Senhor possa ser manifestada sobre nós. E aí eu quero exemplificar isso de algumas formas. Quando nós nos casamos, quando eu casei com a Amanda, uma das partes do nosso casamento era que nós faríamos e fizemos alguns votos uns para os outros.
e aquilo não tem nada mirabolante, não existe nada que nós falamos ali que pudesse de alguma forma ser uma mágica para que o casamento desse certo, porque casamento continua sendo difícil, continua sendo dificuldades, porque todos nós quando casamos, tivemos lá na alegria, na doença, na saúde, na riqueza, e se o voto fosse o ambiente que se nós fizéssemos e daria tudo certo, os casamentos estavam resolvidos, porque todo mundo faz esse voto, mas ninguém depois vem morrer, né, para cumprir o voto, porque o voto diz lá, olha, até que a morte os separe, então ninguém vem orar para que o pastor possa fazer cumprir o que acontece no voto, a oração de divórcio, a oração de despedida, te ora, você morre, está tudo certo, mas você percebe que votos são compromissos que nós fazemos no nosso dia a dia, e nós fazemos no nosso casamento, e é muito bom quando nós conseguimos cumprir, muito bom quando nós nos aliançamos, e dia a dia, desenvolvemos a nossa vida para que nós cumpramos os nossos votos. Da mesma forma, quando nós começamos a trabalhar, nós juntos ali, né, numa CLT ou num PJ, você faz alguns compromissos, você assume alguns votos, e aí se você não cumprir esses votos, você pode ser demitido por justa causa. E em diversos aspectos, votos, eles têm esse significado de não ser aquele ambiente miraculoso que nós normalmente imaginamos, mas eu quero trabalhar sobre votos diários, compromissos que nós podemos fazer em direção ao Senhor, mediante a palavra de Deus, que tem o potencial de transformar as nossas vidas. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. Então, quando eu falar sobre os votos, eu não estou falando sobre aquele negócio mirabolante, você vai ter que ficar pagando penitência, ou que você vai ter que fazer, ou você vai fazer algo e Deus vai ficar obrigado a pagar alguma coisa para você, como as religiões antigas, ou algumas religiões acreditam que se você entregar lá um sacrifício, uma oferenda, Deus é obrigado, ou Deus dele é obrigado a cumprir o que eles estão, é obrigado a satisfazer o desejo que eles têm. Não estou falando sobre isso, mas eu quero falar com os irmãos sobre como nós podemos nos comprometer com o Senhor, diariamente, em coisas práticas, em coisas necessárias para nós, e vermos nossa vida ser dia a dia transformada pelo Espírito Santo de Deus, ser dia a dia moldada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero conversar sobre isso. Salmo de número 56, o salmista começa a escrever um salmo maravilhoso, e ele diz assim, nós vamos ler a partir do verso 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muito atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus que confio e não temerei. Que mal pode fazer-me o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram e ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar esta gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações, registra tu mesmo o meu lamento e recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei, portanto, os votos que eu fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livrastes da morte, e os meus meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os seres viventes. Amém. E amém. E um versículo que eu quero deixar cravado para nós, é o versículo de número 12, Amanda, pode passar?
E o versículo de número 12, ele diz exatamente sobre isso, que nós, o salmista dizendo a Deus, ele diz: Deus, eu cumprirei os meus votos que fiz diante do Senhor, ó Deus. E um outro texto também, texto de Eclesiastes, diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus e os tolos desagradam a Deus. Cumpra, portanto, os teus votos. Quando nós olhamos para isso, eu quero te fazer pensar sobre como os votos são uma disciplina bíblica, espiritual, que não muda a Deus. Como eu disse, quando nós nos comprometemos com algo, nós não estamos barganhando com Deus. Nós não estamos falando para Deus, como algumas religiões acreditam, que olha Deus, eu estou fazendo isso, e aí quando eu fizer isso, eu vou ganhar isso, porque é a crise que muitos cristãos, e muitas igrejas, até igrejas evangélicas, têm em relação a dízimo. Muitos irmãos, eu creio que, espero que nenhum dessa comunidade, mas muitos irmãos de muitas igrejas acham que ao dar o dízimo, o Senhor é obrigado a abençoá-los. Gente, mesmo dando dízimo, as coisas podem não dar tão certo na sua vida. Mesmo você dando dízimo, eu espero que você dê o dízimo, ou dê oferta com o coração certo, um coração generoso, um coração gracioso, um coração amoroso, mas não querendo barganhar com Deus. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que os votos, os compromissos que nós fazemos, eles têm sim, não o compromisso de mudar a Deus, mas eles têm sim o propósito de nos moldar e mudar a nossa própria vida. Quantos de nós precisamos fazer e assumir alguns compromissos que nos levarão para mais próximos de Deus? Quantos de nós precisamos, mediante a palavra de Deus, aprender, assim como o salmista Davi, em diversas outras ocasiões também fala, sobre os ambientes que ele se rende ao Senhor, e ele coloca perante a presença de Deus, eu desejo cumprir os meus compromissos com o Senhor. E quando nós olhamos para isso, nós vemos a palavra de Deus nos levando para esse ambiente onde nós precisamos entender que, como cristãos, existe um chamado específico para nós, para a santidade. Pode passar, mais um. E esse chamado que temos para a santidade, é o chamado que o próprio Deus nos chamou para viver. Nós temos conversado sobre isso já há algum tempo, sobre como nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus, que exalte ao Senhor, que em todo tempo nos rendamos ao Senhor, e como muitas vezes isso tem se tornado uma dificuldade para muitos irmãos. O quanto muitas vezes nós olhamos para a realidade de alguns cristãos que oram, ou que oram mais do que a média normal aí, porque a média hoje é fraca. A média de oração no Brasil, já contei para os irmãos que as estatísticas vão dizer que ela está em torno, um cristão, ele lê, ora aí em torno de 7 minutos a 8 minutos por dia. A maioria, 80% dos cristãos, é o que diz a estatística. E quando nós olhamos para isso, nós falamos: nossa, eu estou acima da média, eu oro 15. Meu Deus do céu, que vergonha. Porque quando nós olhamos os homens de Deus na Bíblia, os homens de Deus na história, todos eles oravam pelo menos 1 hora, alguns até mais. Todos eles liam a Bíblia, muito mais do que nós lemos. Todos eles estudavam a palavra, todos eles se dedicavam à oração, à leitura da palavra, ao jejum, ao chamado que nós temos para viver em santidade. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, conforme o texto de Efésios nos declara. O texto de Efésios nos diz que Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Mas quando nós olhamos o nosso dia a dia, nós nos enxergamos mediante a perspectivas que não agradam a Deus. Nós olhamos a nossa própria vida como cristãos, e aqui eu não quero falar para os não cristãos, porque quando nós olhamos para os não cristãos, os não cristãos estão acostumados a gastar o seu dinheiro com qualquer coisa,
a viver uma vida dissolutamente, a escolher prazeres antes do que glorificar a Deus, a escolher qualquer coisa antes de dar glória a Deus. Essa é uma vida resumida de um não cristão. O não cristão vive simplesmente para agradar a si mesmo, para agradar e satisfazer as suas próprias vontades, para viver uma vida que simplesmente agrade e que simplesmente contemple o que ele deseja. Talvez a frase que mais ouviremos, ou que mais estará pregada, ou que mais estará sendo vivida no inferno, é: eu fiz tudo o que eu queria fazer. E aí você pode colocar embaixo assinado diabo. Provavelmente ele tem falado isso e as pessoas têm acreditado nisso. A vida de um não cristão pode ser resumida como alguém que faz tudo o que se quer, qualquer coisa. E a gente vê as bandeiras, os diversos ambientes: nossa, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, ou outras bandeiras que nós enxergamos em diversos aspectos que declaram que tudo o que eu quiser fazer, eu posso fazer, e eu vou fazer, porque eu tenho direito. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, o convite do Senhor para nós é para que nós vivamos uma vida que glorifique ao Senhor. É para que nós vivamos uma vida que exalte ao nosso Deus. Que nós vivamos dia a dia uma vida que glorifique ao nosso Senhor, no nosso dia a dia como família, no nosso dia a dia como pais, filhos, esposos, marido, esposos, esposas. Errei aí o feminino, ou em qualquer ambiente, nós somos convocados para viver uma vida que exalte ao Senhor, no nosso trabalho, quando vamos ao mercado, quando vamos na farmácia, quando estamos em qualquer lugar, nós somos convidados para viver uma vida que agrade ao Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós enxergamos que muitas vezes nós fazemos aquilo que simplesmente nos agrada, e por isso eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre isso. A pensar um pouquinho sobre como nós podemos e devemos, dia a dia, nos render ao Senhor e ver o Senhor movendo através de nós. Na palavra de Deus nós vemos diversos ambientes, diversos momentos onde os votos foram feitos, onde as pessoas se comprometeram com o Senhor, onde as pessoas se comprometeram a se render ao Senhor, a buscar a Deus, para que Ele transformasse a sua nação, o seu povo, para que Ele transformasse a realidade. E nós, como cristãos, ainda hoje precisamos, pessoal e como comunidade, buscarmos ao Senhor de uma forma que nos leve para esse ambiente onde nós podemos ser cada vez mais parecidas com o Senhor, mais parecidos com o Senhor. Quando nós olhamos para isso, o povo de Jonas, tem um texto que marca muito aquele ambiente de Jonas, porque Jonas obrigado, minha irmã. Jonas é um povo, como nós conhecemos, os ninivitas eram um povo que fizeram coisas horrendas, faziam coisas horrendas, era um povo que na história nós lembramos disso. Mas depois da pregação de Jonas, nós vemos os homens que adoraram o Senhor com temor, ofereceram-lhe sacrifícios e começaram então também a fazerem votos perante o Senhor. E a partir disso, eu quero te convidar a pensar sobre algo que nós sabemos que é verdade, mas muitas vezes nós não vivemos, que é na vida cristã. Pode passar, Amanda, 2, por favor, mais um, que na vida cristã nós não existe uma vida cristã que agrade a Deus, sem entendermos que nós vivemos por sacrifício. Aqui eu não estou falando sobre o sacrifício do nosso corpo, porque nós sabemos, e a antiga aliança enterrou em si todo tipo de sacrifício que nos faça admoestar, no sentido de entregar uma oferta, ou um carneiro, ou um boi, ou até mesmo usarmos, como algumas religiões usam, de sacrifícios no seu próprio corpo. Mas o sacrifício aqui que nós precisamos entender, é que nós precisamos aprender a ter a nossa vida, como Paulo diz em Romanos 12, 2, rendida, 1 e 2, rendida e prostrados aos pés do Senhor. Uma vida que nós entregamos a nosso próprio ser como um sacrifício vivo perante o Senhor. Não existe uma vida cristã que agrade a Deus sem disciplina, porque muitas vezes nós somos os reis da inconstância, gente. Eu preguei sobre isso há algum tempo atrás, sobre como a inconstância mina
muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus, mina a nossa vida que agrade a Deus, e o nosso comprometimento, porque percebe que nós hoje nos comprometemos com quase tudo, menos com Deus. Vai fazer um resumo aí da minha vida, como nós fazemos, estamos chegando perto do final do ano, e todo final do ano nós fazemos aquele resumo. Não sei se você tem esse costume, lá em casa a gente tem esse costume, a gente faz aquelas resoluções, fala, olha, o que foi bom, o que foi ruim, o que nós temos que crescer, o que não foi legal, e a gente vai ajustando isso na nossa rotina. Muitas das vezes nós percebemos que durante o nosso ano nós gastamos mais tempo com a televisão do que orando. Nós gastamos mais tempo com a rede social do que orando. Gente, rede social, nós falávamos isso na sexta-feira. Televisão, rede social e diversas outras coisas que não são pecados, mas que são lícitas, mas podem se tornar pecado quando nós roubamos esse tempo de um tempo que nós deveríamos estar com o Senhor. Não existe nenhum problema nós temos um tempo de lazer, não existe problema algum nós temos tempo para descansar a mente ou para fazer nada. Nosso irmão Wellington estava comentando no discipulado de sexta-feira que ele gosta de chegar depois de um dia cansativo de trabalho e distrair a mente vendo série. Está tudo certo, não é pecado, mas se torna um pecado quando isso rouba o nosso tempo com Deus. Então se torna um pecado quando nós não temos tempo com Deus, quando nós não temos tempo com o Senhor, quando nós não buscamos o Senhor, quando nós não vivemos o Senhor dia a dia, e depois nós usamos dessas várias coisas para distrair a nossa vida um pouquinho mais. E quando nós pensamos sobre isso, eu quero te fazer pensar sobre alguns votos, 5 votos, que nós precisamos fazer dia a dia para que possamos viver uma vida cada vez mais sendo transformadas pelo Senhor. E o primeiro deles é que nós precisamos aprender dia a dia a tratarmos seriamente o pecado na nossa vida. Porque percebe que hoje em dia quase nada, ou as pessoas já não falam mais tanto como falavam antigamente sobre pecado. E percebe como a nossa geração dia a dia tem relativizado cada vez mais o que é pecado. Cada vez mais as pessoas têm relativizado o pecado, relativizado o que é pecado para cada um de nós. E aí nós olhamos, antigamente, eu uso sempre esse exemplo, porque me marcou isso. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe gostava muito de novela, e a gente sempre tinha o costume na nossa casa de assistir novela das 5 até as tantas. Ela chegava no serviço, e começava desde Malhação, e saía noite adentro, acabava na tela quente, ia dormir todo mundo tarde, e depois no outro dia estava todo mundo na escola, como era de costume. Mas nós tínhamos esse costume, e era interessante que antigamente não se via beijo ou cena de sexo de casais héteros na TV. Era raro você ver uma cena de sexo, uma cena de beijo assim, que a pessoa dava aquele, era raro acontecer isso. Aí depois de um tempo começou a ser normalizado isso, já começou a ser um pouco mais natural, e aí você começava a ver, e aí tinha lá as tarjas que eram criadas, olha, menos de 14 anos não pode assistir, mas normalmente todo mundo assistia, até hoje, menos de 14 anos. E aí a gente foi perdendo alguns princípios, aí depois ficou normal o beijo gay, e aí começou a entrar isso na nossa mente, mas nós olhamos para isso, e eu tenho uma dura crítica a muitos cristãos. E uma vez eu vi uma coisa que me marcou, uma vez um padre, e eu gostei demais dessa atitude do padre. O padre, na época do carnaval, ele pegou e passou aquela tela da Globeleza no telão da igreja. Todo mundo ficou escandalizado, falou, meu Deus do céu, como assim, padre? Como assim está passando isso? Acabou o vídeo, o padre olhou e falou, legal, né? Na igreja não pode, mas dia a dia na sua casa você deixa passar. Dia a dia na sua casa, as cenas de sexo nos filmes, nas séries, você deixa passar. Dia a dia na sua casa, os vídeos, as coisas de homossexuais ou diversas outras coisas, a gente deixa passar. E percebe como nós precisamos estar atentos a algumas coisas, porque antigamente isso era horrendo. Antigamente uma cena mais assim de sexo era coisa absurda, de outro mundo, que nós não víamos em quase nenhum dos filmes. Hoje em dia nós naturalizamos disso, e nós nem mais nos preocupamos com isso. Hoje em dia nós nem mais nos preocupamos em passar a TV, ou passar ali para frente,
se você estiver assistindo uma série, alguma coisa que nós muitas vezes não lembramos de passar, nós falamos, não vai acabar rápido. Ou muitas vezes nem percebemos isso. Mas percebe como muitas vezes o pecado ele vai tomando lugar no nosso cotidiano? Percebe como muitas vezes nós vamos relativizando algumas coisas que nós sabemos que são pecados. Mas muitas vezes nosso tempo vem relativizando algumas coisas e nós precisamos aprender a tratar o pecado como pecado. Romanos vai dizer isso. E ao dizer, Romanos ele declara que o salário do pecado é a morte. Pode passar. Manda. O salário do pecado é a morte. E quando nós olhamos para isso, nós também precisamos entender o que Ezequiel diz. Pode passar mais um. Pois todos me pertencem, tanto o pai quanto o filho me pertencem. E aquele que pecar, morrerá. Quando nós olhamos para isso, muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus trata de forma séria o pecado. E às vezes por relativizarmos o pecado, nós perdemos algumas perspectivas no nosso coração. Nós precisamos entender, gente, que pecado precisa ser tratado como pecado no nosso coração. Nós precisamos entender que o pecado, pode passar mais um. Se você é invejoso, você precisa declarar isso e confessar o seu pecado. Se você é invejoso, o pecado da inveja, confesse-o. Se você é mentiroso, também precisa confessar o pecado. Se você é glutão, você também precisa confessar porque é um pecado. E muitas vezes, gente, por aqui eu já falei algumas vezes sobre esse pecado. Por aqui eu já falei de púlpito algumas vezes, como nós cristãos, falando uma frase que deveria ser triste para nós. Porque nós dizemos, olha, crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Isso deveria ser vergonhoso para nós. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, Deus trata a gula como pecado. Deus não minimiza a gula na sua palavra. E muitas vezes nós minimizamos ela na nossa casa. E aí nós dizemos, olha, eu não faço nenhum pecado moral grande, eu não fico aí, eu não vejo pornografia, eu não lido com prostituição, eu não sou adúltero, eu não sou ladrão. E aí nós somos glutãos no nosso dia a dia. E aí nós estamos pecando da mesma forma, e nós estamos obedecendo a Deus da mesma forma. E quando nós olhamos também, muitas vezes nós somos avarentos, e nós precisamos confessar nosso pecado de avareza. Ou às vezes nós somos orgulhosos e precisamos confessar isso, porque nós sabemos na palavra de Deus que Deus, Ele se opõe aos orgulhosos, Ele se opõe aos soberbos, Ele se opõe àqueles que tentam viver essa vida mediante essa perspectiva. E nós precisamos entender que todo pecado que é conhecido deve ser nomeado, confessado e abandonado. Nós não fomos chamados para viver em pecado. E aí eu gosto muito quando alguns irmãos citam, para justificar alguns de seus pecados, gostam de citar Romanos 7. E aí eles citam, olha, porque Paulo está dizendo que quando ele que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele sempre acaba cometendo. E aí eu falo, tá bom, meu irmão, Paulo fala isso mesmo, mas lê o capítulo 8, lê a continuação do texto, que o texto não acaba no 7, o 8 Paulo vai dizer, olha, mas Deus nos fez, Deus nos libertou para que a gente fique em pecado? Não, Deus nos libertou para o quê? Para que nós podemos viver para glorificar a Deus. Como fazemos isso? Se somos filhos de Deus, somos guiados por Deus, se somos guiados por Deus, nós vivemos uma nova vida, se somos guiados por Deus, o Espírito Santo nos ajuda, porque nós não sabemos orar como convém, se somos guiados por Deus, nós vivemos uma nova vida. Agora não mais escravos do pecado, mais libertos, como Paulo diz em Gálatas 5. E nós precisamos aprender a novamente como igreja tratarmos o pecado como pecado. A lidarmos seriamente contra o pecado no nosso cotidiano, na nossa própria vida. Mas uma segunda perspectiva, um segundo voto, um segundo compromisso que nós precisamos fazer é que nós precisamos aprender a não sermos possuídos por coisa alguma. E Paulo vai dizer isso em Filipenses 3, no capítulo 8, ele diz, mas o
que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E esse é exatamente o grande paradoxo que existe na nossa realidade como cristãos. Porque como cristãos nós somos filhos de Deus e temos tudo à nossa disposição, mas nós não somos donos das coisas. Talvez essa seja uma das grandes, ou uma outra perspectiva que muitas vezes tem se perdido, porque nós vemos muitas igrejas proclamando e declarando que você tem que possuir coisas, que você tem que possuir dinheiro, riquezas, que você tem que ser alguém grande, enquanto a palavra de Deus nos diz que nós, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou, tomando a forma de servo, e como servo, ele se humilhou até a morte, e a morte de cruz. Muitas vezes nós não queremos caminhar nessa perspectiva, porque nós achamos que podemos e devemos possuir muitas coisas, mas nós precisamos entender que a vida de um real cristão é marcada pelo fato de tudo ter e nada possuir. Ame a Deus e use as coisas, mas nós não podemos inverter essa lógica, porque muitos cristãos hoje em dia têm usado Deus para conseguir as coisas que amam. Enquanto nós precisamos entender que a nossa vida como cristão é uma vida onde nós temos todas as coisas em Cristo. O apóstolo Paulo declara isso por diversas vezes. Jesus vai declarar que nós somos cordeiros, que nós somos aqueles que por meio dele agora viveremos essa nova vida, uma vida abundante. Mas essa vida abundante não é uma vida que nós temos coisas, ou somos donos das coisas, mas nós somos mordomos do nosso Senhor. E nós já falamos sobre isso, sobre como a mordomia cristã precisa ser entendida no nosso coração. Como a mordomia cristã precisa ser entendida na nossa vida. John Wesley, ele dizia uma frase muito interessante, que foi uma das frases que marcou o movimento metodista no seu início, onde ele dizia que, olha, ganhe tudo o que puder. E aí ele completava a frase, ele dizia, ó, trabalhe, se esforce, seja honesto, seja bom administrador de tudo que você tem, para que você possa ganhar o máximo que você puder. Poupe tudo o que você puder, aprenda a administrar a sua vida, aprenda a não viver como na nossa doutrina diz, seja moderado, aprenda a ser equilibrado, aprenda a não ser alguém que vive sob desequilíbrios. Então guarde, poupe tudo que puder, mas também caminhe para a terceira perspectiva, que é aprender a doar tudo que você puder. E nós, muitas vezes cristãos, não lidamos com isso, porque muitas vezes nós retemos para nós. Gente, a palavra de Deus continua sendo a mesma, é muito melhor dar do que receber. É muito melhor nós compartilharmos do que termos ajuntado para nós muitas coisas e vermos o nosso irmão passando necessidade do nosso lado. E aí tem um provérbio, um ditado popular, que vai dizer assim, que o que guardei, perdi, o que gastei, eu tive, e o que doei, eu tenho. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus, que como cristãos, nós somos convocados a dia, a vivermos uma vida que agrade ao Senhor, como mordomos da graça de Deus, como mordomos daquilo que o Senhor colocou sobre nós. A nossa vida não é uma vida para nós guardarmos dinheiro, para nós enriquecermos, para a gente sentar, como Jesus vai dizer em Mateus 6, sentar mediante as nossas riquezas e falar, eu estou seguro, guardei muita coisa para mim, estou muito bem. Eu não estou falando sobre indisciplina ou ser alguém desequilibrado, que não consegue administrar bem a sua vida, porque isso é básico como cristãos. Nós precisamos ser essas pessoas. Mas eu estou falando sobre uma vida onde nós não entendemos que tudo que temos, ao mesmo tempo que serve a nós, precisa também servir aos nossos irmãos e irmãs. Precisa também servir às pessoas que estão passando necessidade ao nosso redor. Precisam também servir as pessoas que nós conhecemos, que às vezes não têm as mínimas coisas para comer, para se alimentar, não têm as coisas básicas, e nós podemos ajudá-los, seja com recursos, seja com os nossos talentos, seja com a nossa capacidade que o Senhor nos dá para mover e para mudar a situação. Nós
precisamos nos dispor para compartilharmos do amor de Deus sobre a vida das pessoas. O terceiro voto que precisamos fazer é que nós precisamos aprender a não, ou escolher não se ressentir quando a ofensa chegar. E essa talvez seja uma discussão que quem vai no discipulado sabe que a gente faz bastante. Domingo, sexta-feira no nosso discipulado nós até falamos sobre isso, que eu sempre uso a frase que o cristão ele precisa aprender a engolir sapos e a cuspir rosas. E aí a engolir pedras e cuspir rosas. E o Elton sempre tem a tretinha ali com o Elton. E é sempre muito legal. Por quê, gente? Porque nós não somos chamados para reagir das formas como os não cristãos reagem. E um dos grandes males das nossas reações é que elas são frutos do nosso ressentimento. E a palavra de Deus já nos diz isso. Pode passar. Ela nos diz que o Senhor, Ele diz que Ele seria inimigo dos nossos inimigos e adversário dos nossos adversários. O Senhor também declara no Salmo, pode passar, que o Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. E no Novo Testamento também tem diversos ambientes onde o próprio Senhor, Ele é o juiz sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que uma vida como cristã é uma vida onde nós decidimos aprender a não vivermos sobre a mágoa, sobre a raiz de amargura e sobre o ressentimento. Isso não nos faz ser cristãos que não nos posicionemos quando vemos coisas erradas, quando existe injustiça, quando existe crise. Nós precisamos sim, quando existe injustiça, quando existe coisa errada, nos posicionarmos em amor e em graça, sermos firmes, duros, como Jesus faria. Mas nós não podemos ser pessoas que vivem travadas pelo ressentimento. E nós precisamos entender que nós, como diz essa frase, você sabe que seu coração se rendeu a Deus de verdade quando você deixa de reagir a críticas e desiste de sair correndo para se defender. Gente, nós somos, como seres humanos, especialistas em autodefesa. E pasmem vocês, às vezes como cristãos nós queremos até defender a Deus. Pasmem vocês, nós muitas vezes queremos brigar contra as pessoas que ofendem até o Senhor. Tem um filme aí que saiu há uns anos atrás, de um não cristão, um tosco qualquer aí, e ele fez um filme sobre não lembro se foi sobre a crucificação, ou se foi o nascimento de Cristo, então não lembro em qual das épocas, mas ele fez um filme tosco, para o público dele, para um monte de não cristão, e um monte de não cristão estava ofendendo, xingando. Aí você olhava os comentários da internet, era um monte de cristão xingando, ofendendo, falando um monte de coisa para aquele não cristão. E aí a gente precisa olhar para nós e falar, que papel nós fazemos de cristão? Será que Deus precisa mesmo de nós ficamos defendendo o nome dele? Será que Deus não é Deus para se defender sozinho? Você acha mesmo que Deus é tão frágil assim, que precisa da minha mão para se defender? Uma contrapartida, você acha mesmo que você pode se defender tão bem assim, ou melhor do que o Senhor? Você acha mesmo que você é um melhor defensor da sua vida do que Deus? Então nós precisamos aprender a colocar a nossa vida no real lugar. Porque se nós nos defendermos, ou se quisermos nos defender com a nossa própria força, beleza, pode ir. Mas é muito melhor quando nós nos rendemos ao Senhor e aprendemos que é Ele que é o nosso juiz, é Ele quem nos defende de ofensas, é Ele quem nos defende de calúnias. E como cristãos, nós não somos defensores do mundo. Nós deveríamos ser sim aqueles que ditam o tom do mundo. Então, como cristãos, sabe como nós defendemos e honramos ao nome do Senhor? Sendo cristão. Sabe como nós lutamos contra o feminismo? Sabe como nós lutamos contra o homossexualismo? Sendo bons pais, criando bons filhos, vivendo uma vida que exalte a Deus. Porque aí sim nós iremos viver uma vida com testemunho, honraremos o Senhor, os nossos filhos e filhas transformarão a vida da sociedade. Mas nós deixamos muitas vezes isso para os não cristãos. A gente vai ver os muçulmanos, os islâmicos, eu não sei
se você tem, ou se conhece um pouquinho disso, mas tem alguns estudos que vão falar que a Europa já passou, ou já passou do momento de reversão, e agora ela vai se tornar até 2035 um país ou um continente islamizado. E vai ver como o Islã evangeliza, vai ver como o Islã vive a vida. Eles não abrem mão do que eles acreditam que é certo, eles não abrem mão daquilo que, mesmo estando errado, gente, eles não abrem mão de viver aquilo que eles acreditam, eles não abrem mão de passar aquilo que eles acreditam para os seus filhos, eles não abrem mão de viver aquilo para as pessoas da sua comunidade, eles não abrem mão de proclamar aquilo que eles acreditam, e eles não abrem mão de em todo tempo viver e inculcar na vida das pessoas o que eles acreditam. Aí você olha alguns lugares ao redor do mundo, ou se você olhar a própria Europa, ela já é, em alguns lugares, os países já são maiores, tem uma maior população islã do que qualquer outra religião. E nós olhamos para a nossa própria vida, gente, nós se dizemos, e isso eu acho triste para nós, porque o Brasil se diz 80% cristão, entre católicos e evangélicos, pessoas que professam o nome de Cristo. Gente, se tivesse 20% cristãos, nós estaríamos aí impactando o Brasil e o mundo. Cristãos de verdade, como nós sabemos isso? Olha para a Bíblia. Começaram com 12 homens, depois foi com 70, depois com 140, e até hoje nós falamos sobre isso, até hoje nós somos impactados por esse evangelho, porque o poder do Senhor sobre aquelas pessoas impactou o mundo. Vai estudar a Inglaterra, nos anos de 1700, a Inglaterra estava num ambiente que todo mundo dizia que ela ia se dividir, assim como aconteceu nos Estados Unidos com norte e sul, a segregação muito grande, diversas coisas acontecendo, e Deus levantou algumas pessoas, John Wesley, o Whitefield também foi levantado naquele lugar, o evangelho foi sendo levantado, foi sendo proclamado, e por meio dessas pequenas pessoas, que montaram um clube santo numa universidade, começaram a pregar na beira das fábricas, a Inglaterra foi transformada naquele período. E quando nós olhamos para a nossa realidade, muitas vezes nós nos acovardamos, ao invés de entendermos de que como cristãos, nós devemos viver o cristianismo, e ressentimento é algo que ofende o caráter de Deus, porque o próprio Jesus, na cruz, ele poderia se ressentir, e ele poderia se defender, mas ele escolheu olhar para as pessoas e dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí nós olhamos, não, mas era Jesus. Vai olhar na Bíblia, Estevão, Paulo, Pedro, diversos outros homens e mulheres de Deus, André, discípulo de Jesus, diversos outros homens e mulheres de Deus que foram açoitados, que foram espancados, que foram mortos a pedradas, que passaram por diversas dificuldades, e ainda assim clamaram para que Deus perdoasse aquele povo, e ainda assim clamassem para que Deus ministrasse do seu favor e da sua graça para aquelas pessoas. Mas muitas vezes nós preferimos nos ressentir, e nós precisamos entender que sentir é humano, mas viver uma vida sobre o ressentimento é pecado. Porque nós sabemos que nós não vamos conseguir nos livrar do sentimento. Gente, sentir faz parte. Mas se ressentir é um pecado que nos trava. Gera sobre nós raiz de amargura. E como o texto de Hebreus vai dizer, isso contamina muitas pessoas. Nós precisamos entender que como cristãos nós somos chamados para viver sobre um novo ambiente. E ao olharmos para isso, o Rick Warren, ele tem uma frase muito interessante, pode passar. A frase de Rick Warren diz assim, que eu não sei o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. O segredo do fracasso é tentar nos defender em todos os aspectos, para ser o bonzinho sobre todos os ambientes. Entenda uma coisa, você não foi chamado para viver uma vida se ressentindo, nem se defendendo, mas você foi chamado para viver uma vida glorificando ao Senhor. Mas nós precisamos também entender que algo que nós precisamos nos comprometer, e isso transforma a nossa vida, é que nós
precisamos, como um quarto voto, aprender a jamais passar adiante algo que prejudique outra pessoa. Esses dias eu fui muito impactado por uma pregação do Douglas Gonçalves, e ele pregava sobre o perigo da fofoca na igreja. Gente, eu te aconselho a ver essa pregação, mas ao olhar para isso, eu quero te fazer pensar sobre como muitas vezes nós somos fofoqueiros, maledicentes, e nós não entendemos que isso é um pecado. Nós precisamos nos comprometer a não viver essa vida. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus, Jesus dizendo, ele diz, Mateus 12:36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pode passar, mano. E eu não encontro nada mais inútil do que a fofoca, nada mais inútil do que a maledicência. E nós precisamos aprender como cristãos a tratar a fofoca e a maledicência como pecado, como vício, e que se nós costumamos a fazer isso, está errado. Nós precisamos aprender a tratar o fofoqueiro como alguém que não tem lugar no favor de Deus, porque é pecado. São vícios que muitas vezes nós trazemos, e a palavra de Deus nos diz em Colossenses 3:8, mas agora abandonem todas essas coisas. Aí Paulo começa a dizer uma lista: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. E é interessante como muitas vezes nós tratamos a linguagem indecente. Nenhum de nós cristãos falamos palavrão. Nós tratamos também a questão da ira. Nós precisamos não nos irarmos. Nós tratamos também a maldade, mas muitas vezes nós não tratamos a maledicência. Muitas vezes nós não tratamos a fofoca. E nós precisamos entender que se você sabe algo de alguém que vai ferir a reputação de uma pessoa, fale para Deus, para ela, e enterre o restante. Mas percebe que muitas vezes nós, como cristãos, fazemos algumas coisas que são ofensivas demais, por caráter de cristão, por caráter de Deus, porque nós até usamos alguns jargões que nós achamos alguns caminhos, falamos, não, nós é para orar. Aí nós compartilhamos algumas fofocas, falamos, não, meu irmão, olha, estou compartilhando porque é para você orar comigo. Mentira, você está vivendo na fofoca. Mentira, você está falando algo que você não foi chamado para fazer. Entenda isso, gente, nós não fomos chamados para sermos pessoas fofoqueiras. Nós, como cristãos, não fomos chamados para passarmos conversa dos outros. E essa frase, ela precisa estar muito clara no nosso coração, porque se nós sabemos algo que vai ferir o coração de alguém, ou se algo que é, meu irmão, preste atenção, se você tem alguma questão em relação a algum irmão, que você sabe algo que está acontecendo com ele, ou com algum irmão, você precisa falar com esse irmão. Mas você não tem o direito de falar para ninguém. Eu já parei de fazer isso, de escutar algumas vezes alguns irmãos, quando o irmão começava a falar assim, olha pastor, eu descobri algo, eu preciso te contar para você orar. A pergunta que eu já fiz para alguns irmãos, olha, vai engrandecer a Deus? É alguma coisa que vai ferir o caráter da pessoa ou de algum irmão? Se for, não conte para mim, conte para Deus ou conte com a pessoa e traga a pessoa junto. Porque se a pessoa vier com você, aí nós conversamos. Mas entenda uma coisa, nós não somos filhos da maledicência. Nós não somos filhos da fofoca. Mas nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos aprender a viver uma vida que glorifique a Deus e que exalte ao Senhor. Como quinto e último voto, eu quero te convidar, meu irmão, a entender que nós, como cristãos, nunca podemos aceitar a glória para nós mesmos. E percebe como muitas vezes isso toma conta do nosso coração? Porque muitas vezes nós queremos assumir a glória para nós. Nós muitas vezes queremos tomar a glória para nossas próprias vidas. E nós precisamos entender o que diz a palavra de Deus.
1 Pedro 4,11, Pedro ele vai dizer assim: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. E essa é uma das partes da reforma protestante que nós precisamos dia a dia rememorar. Somente a Deus é a glória por tudo que fazemos, porque nós entendemos que Deus ele é zeloso, Ele não dará sua glória para ninguém. E quando nós olhamos a palavra de Deus, João também vai dizer: escrevi à igreja, mas Diótrefes, que nome feio, que gosta muitas vezes de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos e os impede os que desejam receber e os expulsa da igreja. E percebe que Diótrefes, ele é destacado como alguém que desejava a glória para si, era maledicente, sustentava uma doutrina, uma postura não hospitaleira, e ele era metido dono da igreja. Nós precisamos entender, a nossa igreja não tem donos, a nossa vida não tem donos. Tudo que fazemos aqui, todas as vidas que alcançamos em diversos ambientes, todos os lugares que nós temos a oportunidade de chegar, é tudo para a glória de Deus. Não existe um dono, não existe um dono desse púlpito, não existe um dono de nada nesse ambiente. Nós precisamos entender que a glória precisa ser dada somente ao Senhor, somente a Ele precisamos render tudo o que temos e que somos. E por último, o texto de Colossenses vai nos dizer que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Percebe que a nossa vida, ela não é criada para glorificar a nós mesmos. Percebe que como cristãos nós não somos chamados para receber a glória. Percebe que muitos dos ressentimentos que temos como cristãos, e gente, isso precisa cair por terra, é que muitos irmãos, eu vi acontecendo muitas vezes na minha igreja local, eu vim de uma igreja pequena, e eu já contei algumas vezes algumas realidades da igreja lá de Presidente Bernardes. E a igreja lá de Presidente Bernardes, ela tinha algumas crises muito grandes. Quando alguém fazia alguma coisa, a pessoa ela gostava que ela ganhasse toda a glória das coisas. E percebe, meu irmão, isso é demoníaco, que a glória é de Deus, e para a glória de Deus. Se fazemos algo, glória a Deus porque fizemos. Se entregamos algo, se doamos algo a alguém, glória a Deus porque fizemos. E é o que Jesus vai dizer lá em Mateus 6, ele diz: olha, quando você dá uma oferta, você não se preocupe, que a mão esquerda não se preocupe o que a direita vai fazer, porque é para a glória de Deus. Se você está querendo recompensa daquilo, a glória é sua e não de Deus, então você vai ter recebido aqui mesmo a glória. Mas se você entende que tudo, a sua vida é para glorificar a Deus, tudo que fazemos é para a glória dele. Então não existe mérito em nós, nas nossas próprias vidas, a não ser no Senhor e na glória de Deus. E aí Apocalipse encerra esse ponto de uma forma extraordinária, quando ele diz que aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então nós precisamos, como cristãos, nos comprometermos a tratarmos diariamente o pecado como pecado, a diariamente lidarmos seriamente com isso, a entendermos que nós não somos donos, mas nós somos bons mordomos, a entendermos que nós não devemos guardar ressentimentos, e também que nós não devemos passar o que não for para edificar a vida de pessoas, e que nós não podemos tomar a glória para nós. Ao pretendermos isso, nós viveremos uma vida transformada. Muitos dos problemas como cristãos, no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso trabalho, seriam resolvidos se nós cumpríssemos e nos comprometermos a cumprir esses 5 votos, 5 compromissos.
muitas pessoas não viveriam, ou as pessoas não viveriam uma vida em crise. As pessoas não ficariam ressentidas conosco como cristãos. As pessoas não ficariam magoadas com a gente pelo nosso testemunho, porque muitas vezes, gente, nós falamos coisas que nós mesmos não cumprimos, e nós não vivemos coisas básicas como essa no nosso dia a dia, e as pessoas, elas enxergam em nós um péssimo testemunho, mas nós somos chamados a viver uma vida que glorifique ao Senhor, a viver uma vida que nós nos comprometemos para nos parecermos com Jesus, para que nós nos comprometamos, para que dia a dia as pessoas, e em diversas situações, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, na nossa família, quando vamos ao mercado, quando vamos em qualquer lugar, nós somos chamados para glorificar ao Senhor e para exaltar ao nome do Senhor e para edificar ao nome de Deus em tudo que fazemos. Foi engraçado que ontem eu estava jogando bola, ontem à tarde, e eu contei na sexta-feira que lá no futebol criou um grupinho de que alguns irmãos pediram, alguns meninos de lá pediram para que eu fizesse um grupo de mensagem. Eu fiz o grupo, saí de férias, eles continuaram mandando mensagem. Eles pegavam as mensagens de igreja, dos lugares, e começavam a compartilhar lá, foi muito legal. Aí ontem, um dos mais velhos lá no grupo, ele começou a falar, e aí ele abriu, né, antes a gente sempre ora, antes de começar o jogo, aí ele falou assim, olha, eu queria pedir desculpa, porque na semana retrasada, eu briguei aí com alguns, eu falei algumas coisas que eu não deveria, eu falei até com o pastor, sorte que ele é pastor e não brigou comigo. E aí ele falou assim, graças a Deus, que depois do jogo ele veio conversar comigo, e ele me fez entender que eu estava errado. E aí ele agradeceu, numa roda de futebol, gente. E aí ele agradeceu, pediu desculpa para o grupo, e ontem foi um jogo diferente, foi muito legal, mas preste atenção nisso, porque são coisas simples, que todos nós podemos fazer, dar testemunho básico da nossa vida cotidiana, é não ser alguém que se ira facilmente, não ser alguém ressentido com todas as coisas, não ser alguém que passa fofoca, não ser alguém que vive uma vida, não considerando que é pecado como pecado. Isso é básico do nosso cotidiano, isso deveria ser um princípio básico da nossa vida como cristão, um compromisso que nós deveríamos assumir quando nós aceitamos Jesus como Salvador, mas nós sabemos que muitas vezes nós deixamos algumas coisas passar. E o convite do Senhor para nós é para que nós nos rendamos perante o Senhor, e para que nós nos comprometamos com Ele. Eu quero te convidar a orar nesse momento, meu irmão. Eu quero te convidar mesmo a você apresentar a sua vida perante o Senhor. Talvez você olhe para alguns desses votos, coisas simples, desses compromissos que todo cristão deveria ter, e você olha e diz, meu Deus, eu não consigo, eu tenho dificuldade com essa área, eu tenho dificuldade com outra área, ou talvez você cumpre esses votos, você se compromete com isso, tem vivido isso, mas existem outras coisas que o Espírito Santo já tem tratado com você, e você não tem se disposto a cumprir, a viver. E é tempo de nós nos comprometermos dia a dia com o Senhor. É tempo de nós nos comprometermos a viver uma vida que exalte ao Senhor. É tempo de nós, como cristãos, possamos parar de ser cristãos meia boca, pararmos de ser cristãos que frequentam simplesmente um culto, mas começarmos a sermos cristãos que glorificam ao Senhor, no seu dia a dia, no seu trabalho, em todos os lugares, cristãos que exaltam ao nome do Senhor. Por isso nós precisamos nos render a Ele, nos render ao Senhor neste tempo. Pai, nós apresentamos mesmo nosso coração perante o Senhor, Deus. Queremos clamar mesmo, Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Deus, porque muitas vezes nós não glorificamos ao Senhor com a nossa vida. Muitas vezes, Pai, nós não glorificamos o Teu nome com as atitudes, com as ações, com os pensamentos, com a forma como nós vivemos. Mas nós queremos mesmo nos comprometer com o Senhor, Deus. Porque sabemos, Deus, que o Senhor se compromete conosco em todo tempo. O Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos livra do mal, o Senhor coloca a sua mão, o Senhor nos ama, e nós queremos também nos comprometermos contigo, entendendo que a nossa vida, tudo que fazemos, os nossos corações, eles precisam mesmo refletir ao Senhor, Pai.
Espírito Santo de Deus, nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós não te exaltamos, nós não damos glórias ao Senhor com a nossa forma que vivemos, Pai, com a forma que temos vivido. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós damos lugar à maledicência, à fofoca, muitas vezes nós damos lugar a coisas que não deveriam estar na nossa boca como cristãos. Mas nós verdadeiramente nos comprometemos a exaltar ao Senhor, Deus, com cada palavra, com cada ação, com cada gesto. Nós nos comprometemos mesmo a engrandecer ao Teu nome, Deus. Por isso nos ajuda, Pai, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos, Deus. Pai, também sobre aqueles outros compromissos que o Senhor tem convocado a gente para viver, e que nós ainda não temos nos comprometido, aqueles compromissos que o Teu Espírito Santo tem dia a dia martelado no nosso coração, que o Senhor não tem nos deixado de esquecer. Nós queremos mesmo nos comprometer contigo, Pai, e nós queremos mesmo clamar, Espírito Santo de Deus, para que o Seu poder e a Sua glória possam estar e permanecer sobre nós, Pai. Esse é o nosso desejo como Sua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós Te adoramos e Te exaltamos, Pai. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Quero te convidar a prestar atenção nos nossos avisos. Depois você vai ter a oportunidade, você que ainda não cumprimentou, mas cumprimentar a vida da Priscila, também a filha da senhora, Dona Irene. Parece que benção. Depois você também vai ter a oportunidade de cumprimentar ela no final do nosso culto. Mas eu quero te fazer ver os nossos avisos. Nós, na terça-feira, temos o nosso culto de oração. Tem sido uma bênção, uma oportunidade de nós como igreja orarmos juntos. Na quinta-feira nós temos nosso estudo bíblico. Então, como eu havia prometido, eu separei ali um estudo que nós faremos sobre a reforma protestante. Nós estamos aí há uma semana e meia da reforma, e nós queremos compartilhar, reforçar alguns dos assuntos. Nós conversamos sobre isso já algumas vezes, mas eu quero reforçar ainda um pouquinho mais. Então, nosso estudo online, na quinta-feira, você que não tem participado, se envolva. Você que tem participado, não esqueça de pegar ali a folhinha, ali na mesa onde a Amanda fica. Você vai ver que tem ali o estudozinho para as próximas 2 semanas, está ali separadozinho. Nós vamos seguir aquilo. Meu irmão, trate com bondade, porque fui eu que fiz. Então, assim, não foi uma coisa, não foi algum teólogo extraordinário que fez, não foi o Dayan, que é um mestre maravilhoso. Dayanzão, quando ele prega, você sente o talento de um mestre pregando, ou dando um estudo. Então, foi só eu que fiz, tá? Então, trate com carinho, estude também por fora, para que nós possamos aprender e crescer neste tempo, no nosso estudo bíblico na quinta-feira. No sábado, dia 26, nós temos a nossa reunião da Clã, às 17 horas. Então, a nossa liderança estará reunida para conversarmos sobre algumas coisas. Nós estamos no final do ano, tem algumas decisões que nós precisaremos tomar, e em novembro nós marcaremos o nosso concílio local. Então, como igreja metodista, nós nos reunimos e decidimos as coisas macros, ou alguns panoramas como igreja, como concílio. Então, nós nos reuniremos como clã, que é a liderança, os representantes do concílio, e aí depois, em novembro, nós marcaremos o nosso concílio também. Então, será um tempo maravilhoso, orem por nós. Mais domingo tem o nosso culto da família. Então, venha novamente para estar conosco, chame mais alguém, ore por aqueles irmãos que não puderam estar aqui. Nós temos alguns irmãos que estão com algumas dificuldades físicas, alguns irmãos com algumas dificuldades na família. Então, continue orando pelos nossos irmãos. Se envolva na terça-feira aí no presencial, no online, para você também ficar sabendo sobre alguns dos motivos que nós temos orado. E são esses? Amém. Só lembrando, meu irmão, eu esqueci de pedir para a Amanda, é culpa minha, não é culpa dela. Ela até me perguntou se tinha algum aviso especial, eu esqueci de colocar. Mas nós estamos em tempo aí de avaliação, em tempo de concílio, né? Em final de novembro, começo de dezembro, temos concílio regional, e nos concílios são onde acontecem as nomeações pastorais. Então, nós temos aí o período de avaliação, o período de nomeação. Então, esteja orando por esse processo. Daqui uns dias, nosso SD estará aqui conosco, nosso secretário distrital, para conversarmos um pouco sobre isso, para ouvir a igreja também. E nós temos o concílio aí a nomeação vai ser no dia 1º de dezembro.
Então já esteja orando por isso. Você que puder colocar isso nas suas orações, para que Deus possa também abençoar, dar sabedoria para o nosso bispo também, para que ele possa ter a graça de Deus nesse tempo de nomeação, e todos esses ambientes possam sair para a glória de Deus. Amém? Então se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé, feche seus olhos. Nós queremos clamar a Deus. Obrigado, Pai, pela sua graça sobre nós. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. E obrigado pela oportunidade que temos e sabemos que o nosso culto não acaba aqui, porque a Tua presença vai conosco, Deus. A Tua graça estará conosco em todos os dias, nos nossos dilemas, nas coisas boas e ruins, o Senhor estará conosco, Pai. Por isso eu quero mesmo clamar, para que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. Livrá-los, Deus, de tudo aquilo que não coopera, para que eles glorifiquem ao Senhor. Livrá-los também de tudo aquilo, Deus, que não exalta o Teu nome, que em nome de Jesus, cada um dos nossos irmãos e irmãs possam ser glorificados, abençoados, ministrados pela Sua palavra, Deus. E que em nome de Jesus a Sua vida, o Seu poder e a graça do Senhor possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor que nós Te adoramos. Rendemos toda a honra e louvor ao Senhor, ó Pai. Amém. E amém. Recebamos a bênção. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, que a comunhão, a consolação, andar diário e a vida no Espírito Santo esteja e permaneça sobre a sua e sobre a minha vida, meu irmão. Que até nos encontrarmos novamente, que essa paz, essa graça possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Declare isso por irmão que está ao teu lado, em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe envolve em seu amor.